Esse é o nosso protagonista. Ele só queria ter uma família feliz, mas infelizmente nada disso foi possível. Mas ele é o cara. Vocês só não sabem ainda do que ele é capaz. Então, let's go. O capítulo começa com o nosso protagonista olhando duas formigas em um quadrado que ele fez. E ele ficou observando para ver o que vai acontecer. Mas aí chegou a sua irmã e perguntou o que foi que aconteceu. Por que você está perturbando as formigas? Mas ele falou que não estava perturbando as formigas, e sim estava brincando com elas. Queria saber se eles iriam se ajudar ou não. Foi aí que a formiga se ajudou. Assim, ela conseguiu deixar a outra escapar do círculo. E ele ficou pensativo, tipo, eu só queria ter uma família assim para poder me ajudar também a sair dessas situações complicadas da vida. E aí, tá tudo bem agora? Mas aí ele recebeu um susto, porque chegou uma pessoa do nada e pisoteou aquelas duas formigas que estavam em sua frente. Era um velho que vai cuidar dele a partir de agora. Nesse momento, o protagonista ficou meio que assustado, porque chegou um cara e falou que a irmã dele vai ser vendida, e o nosso protagonista vai ser vendido também. E aí o protagonista ficou falando que não queria se separar da sua irmã, nesse exato momento. E a sua irmã também ficou ali, chorando, e falando que não queria se separar dele. E aí o protagonista tentou correr, tentou chegar até sua irmã, mas infelizmente não foi possível. Ele foi arrastado para dentro daquela casa, e assim passou um longo e bom tempo. Nosso protagonista, ele sofreu um bocado, e agora nesse momento ele estava sendo marcado novamente porque ele não respondeu direito o senhor dessa casa. Mas aí o protagonista está se perguntando por que isso está acontecendo. Ele não fez nada, sim, literalmente não fez nada, mas o cara está castigando ele só porque ele quer e não quer que o protagonista saia da linha, ou seja, está tentando doutrinar o nosso protagonista. Mas aí o protagonista faz tudo isso porque ele quer ver a irmã dele, ou seja, ele aceita de boa, porque enquanto ele estiver com a irmã dele, tá tudo bem, a irmã dele vai voltar, então ele tinha que aguentar tudo isso e ficar de boa. Mas o protagonista, obviamente, o cara não é aquele, um cara normal, podemos dizer, né? Mas aí, ela apanhava e apanhava. Mas ele ficava ali simplesmente observando a situação toda. Porque tinha uma velha que ficava ali, e ele ficou meio que parada estranha é essa, hein? Tempo vai, tempo vem, e o nosso protagonista só ali ficou de boa, esperando receber o seu castigo. O cara pegou lá aquela parada que pega no boi. Fez a mesma coisa com o nosso protagonista. E o protagonista recebeu o seu castigo pelo mau comportamento. E aí o cara ficou ali se vangloriando que ele é o rei dessa casa. Ou seja, você tem que me obedecer, porque senão vai ter consequências gravíssimas. E aí o protagonista caiu no chão devido ao pequeno acidente. E depois que terminou tudo isso, o cara mandou ali o seu parceirão catar o nosso protagonista e levar ele embora e jogar em seus aposentos, para que ele entenda que ele é o cara, entendeu? Depois disso daí, chegou um camarada e ficou conversando com ele. Esse cara aí é meio que um cara importante, podemos dizer. Mas só que ele não é o cara importante, ele trabalha para o cara importante, entendeu? E depois que ele viu o nosso protagonista no chão, ele perguntou o que foi. Ele falou que foi um castigo divino, podemos dizer. E o protagonista ficou ali no chão com seu olhar tipo, castigo, mano. Se eu pego esse cara no beco escuro, já era. E assim que terminou tudo isso, os caras foram conversar com ele. E é uma conversa muito séria, podemos dizer. Sim, esse cara faz exorcismo, alguma porcaria assim. E aí os caras estavam ali simplesmente lavando ele, falando aqui, ó, uma contribuição aí para o seu grande trabalho, Vossa Excelência. E ele, claro que sim, muito obrigado. Inclusive agradeço ao presidente, viu, pelo trabalho dele. Eu apoio ele e vou sempre apoiar ele. Esse cara tem uma certa influência também aí. E aí o cara agradeceu por tudo que ele fez e pelo trabalho que ele tá fazendo e tudo que ele vai fazer a partir de agora pelo presidente também. Meu parceirão. Mas agora é sério, esse cara tem medo desse velho aí, porque esse velho é meio perturbado das ideias, podemos dizer, né? E aí o nosso protagonista tava em casa não, no seu cativeiro.
E aí ele escutou um barulho e falou que não era nada que ele precise se preocupar. Em seguida ele recebeu uma ligação meio suspeita, e ele falou que tinha que atender em um lugar mais reservado, então me dê a Deus. E aí chamou ali o seu parceiro, mandou ali chamar o nosso protagonista. Mas por quê? O nosso protagonista, depois que ele recebeu o castigo, estava em seu quarto tratando as suas feridas. E o negócio foi sério, viu, mano? O maluco tá todo marcado, cê é louco. E em sua consciência tem um louco falando com ele: por que você aguenta tudo isso? Por que você não explode de uma vez e acaba com eles, hein? O protagonista: não posso fazer isso. Eu ainda tenho a minha irmã. Não posso fazer isso. Pare com isso. Não fale mais comigo, por favor. E o cara: você é muito idiota. Você vai perder ela desse jeito se você não fazer nada. Foi aí que o velho chegou. O olho do protagonista mudou. E assim que o protagonista olhou para o velho sentiu um calafrio, meu parceiro. O velho ficou meio: mano, que sensação estranha foi essa? Esse cara é perigoso, viu? Ei, cala sua boca, viu? A sua irmã vai voltar esses dias aí, mas antes, receba na boca do estômago. Do nada o velho deu um bicudo no protagonista, só porque não gostou da cara dele e porque ele sentiu um calafrio, meu parceirão. Sem mais, sem menos, só receba. E aí ele falou que o protagonista tem que se comportar, não falar mais do que é necessário, e é só isso daí mesmo, viu? Mas o velho ficou com medo, ficou com muito medo. Em seguida ele se virou e foi embora do quarto do protagonista. E assim que ele saiu, o protagonista ficou ali se contorcendo de dor. Não, o subconsciente do protagonista estava falando que ele tem que pegar o velho e acabar com ele agora mesmo. Mas aí o velho voltou, olhou para ele e perguntou o que foi isso, hein? E depois ele fechou a porta e assim foi embora de vez. Enquanto tudo isso passou, nosso protagonista ainda está lá no quarto, meu parceiro. E finalmente a irmã dele voltou para dar uma olhada nele, né? A irmã dele, obviamente, tá com um cara e tá grávida a mina. Sim, meu parceirão, sem mais nem menos. Tempo vai, tempo vem, aconteceu. E assim que ela chegou na casa do velho para finalmente olhar o seu irmão, para ver se ele está bem e etc. Esse camarada aí é um cara importante também, então um cara meio que tava ali bajulando ele e etc. E ele: e aí, tudo bem? Vossa entidade. E aí perguntou se estava tudo bem com ela, com seu filho e com a sua esposa. Ele falou que estava perfeitamente bem. Ela falou que queria dar uma olhada no seu irmão, então já ia procurar ele nesse exato momento. Jogou a bolsa no velho como se ele fosse um lixo. Gostei. E assim ela foi embora. Já o velho ficou ali se mordendo de raiva. E aí chegou a hora dos adultos, né? Os dois sentam na mesa, os dois começaram ali a conversar e etc. Sobre a vida e também sobre o money que eles estão tentando fazer e etc, meu parceiro. E aí o cara já concordou com ele, porque esse velho é malandro, o velho é malandro. E o velho falou que vai dar tudo certo e ele vai ganhar uma grana muito alta. Enquanto isso, nosso protagonista está ali aquecendo o fogo e fazendo aquele rancão maroto. Ele está se perguntando se a irmã dele está bem. Isso sim, meu garotão. A irmã dele chegou de surpresa e perguntou: ei, o que você está fazendo aí? E o protagonista: o quê? Que barulho foi esse? Sim, finalmente a irmã dele apareceu. E ele: irmã, você está bem? E ela: sim, estou perfeitamente bem. Naquele momento, nada mais importava a dor que ele sofreu e etc. Ele só queria ver a irmã dele. E inclusive ele ficou bem surpreso quando viu ela com a barriga grande. E os dois começaram a conversar. O protagonista perguntou se ela estava bem. Ela falou que estava bem, mas perguntando a respeito da barriga também, porque não é normal e tal. Mas ela falou que teve que fazer isso para sobreviver e etc. O protagonista entende o ponto de vista dela, mas mesmo assim ele ficou com o pé atrás. Ele perguntou se tá realmente tudo bem com isso. Ela falou que sim, tá realmente tudo bem com isso. Ela vai viver de qualquer jeito. E ela falou que tava de 7 meses ou alguma coisa assim. O protagonista perguntou se estava tudo bem, porque geralmente não é tanto assim, né? E ele ficou meio preocupado. Mas ela falou que tá tudo bem, ela só tá aguentando ali, meio que tá segurando. Não sei porque ela tá segurando, mas vida que segue.
Depois disso daí o protagonista falou, então tá bom, né? Já que você está bem, então tá tudo bem. E aí a barriga dela começou a dar uma tremedeira. Ela começou a sentir muita dor. E o protagonista... Não, o que é isso? Tá tudo bem? E ela sim, está tudo bem. Se eu ficar um pouco parada, com certeza vai passar. Mas não passou. Pelo contrário, piorou, meu parceirão. Piorou e muito. E ela não. Agora não, por favor, agora não. E aí, meu parceirão, a bolsa estourou. A velha fofoqueira passou e ela viu tudo. E já o nosso protagonista, eita filhão, já era. A coisa complicou. Só sei que nesse momento aí, a chuva desceu pesada mesmo. E aí já sabe, né? Chuva, esses negócios aí, meu parceiro, vai dar tudo errado. O cara ficou boladão porque é o seguinte... Olha, velho, é o seguinte, isso tá com a conta errada. Do tempo que eu peguei ela e agora as contas não tá batendo. E aí a velha explicou que, não tá batendo a conta mesmo não. O cara ficou pé da vida, porque os cálculos não batem. Quando ele pegou ela e o filho, entendeu? Então, obviamente o filho não é dele. E aí ele falou o seguinte, já que o filho não é meu, não preciso me importar com mais nada. Eu quero que você se livre dos dois, entendeu, velho? E o velho, rapaz... Tem certeza disso? E ele, sim, eu tenho certeza. E o velho obviamente ficou com cara feio, porque ele tem que fazer o trabalho sujo novamente. Mas aí ele chamou o seu parceirão, o Sigma, mandou chamar o pessoal e se livrar da mina e do filho, mas deixa o protagonista vivo. E aí os caras foi até o local para tentar cuidar da situação, mas aí o protagonista obviamente não deixou os caras passar e impediu ali e falou: quem se aproximar vai ter que lutar comigo, então não passem. Isso mesmo que vocês estão escutando, eu vou bater em vocês. E os caras, cê é louco. O Sigma, sai da frente, seu lixo. O mestre mandou a gente não bater em você e nem acabar com você, mas se você insistir em ficar no caminho, eu vou ter que acabar com sua vida, entendeu? O cara pegou o protagonista, se levantou e depois foi embora, jogou o protagonista no chão. E assim que chegou no local, a irmã do protagonista e o filho dela estavam lá na situação complicada. Já o protagonista estava bolando pelo chão. E aí o cara pisou nas costas do protagonista e mandou ele calar a boca, Neng. A gente não pode fazer nada, já que foi ordens do mestre. E aí, meu parceirão, só foi ladeira abaixo. Aquilo que você está vendo é exatamente... Aconteceu aquela cena caótica. E isso daí só foi os barulhos. Ploc, 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 ploc. E o protagonista: não é possível. Parem com isso. Mas aí, aquele monstro no subconsciente do protagonista tava só por um fio. E cada vez que ele escutava a irmã dele pedindo ajuda, foi aí que, a cordinha estourou de vez. E aí o cara começou a ter uma sensação estranha, o seu pé começou a se levantar sozinho. E aí o protagonista falou que não queria fazer isso, mas é inevitável, a inevitabilidade. Vocês que se erguem para cair, e eu me ergo para vencer. E o seu subconsciente estava falando com ele que finalmente chegou a hora de fazer um grande show. E aí o cara olhou para o céu e viu que a chuva engrossou. Já o protagonista criou força do nada e conseguiu ali ficar com o seu olho vermelho e chorando ao mesmo tempo de luto pela irmã dele que estava apanhando. E aí o seu subconsciente falou que é dessa raiva que ele precisava. Sim, é dessa raiva que você precisava para se libertar. E aí a situação se complicou. O corvo que estava dentro dele finalmente saiu voando. E aí o cara que estava em seu subconsciente falou que ele tem que se libertar. Não fique se prendendo mais, viu? Eu te falei, se você tivesse me escutado antes, talvez a sua irmã poderia estar viva agora. Mas você resolveu me ignorar. Você perdeu tudo e agora está sozinho. E aí, vai continuar desse jeito ou vai querer resolver isso de uma hora ou outra? A sua frustração, aqueles momentos de tristeza e aqueles momentos que você sofreu, e esse momento agora da sua irmã, é tudo culpa sua, porque você resolveu não fazer nada. Você só ficou parado, recebendo. Você tem que fazer alguma coisa. Foi aí que ele pensou que finalmente poderia se libertar e fazer alguma coisa. E ele começou a se levantar. E o cara, o que? Mano, o que é isso? Que força absurda é essa? O protagonista pegou no pé do cara e quebrou, só com um aperto da mão dele.
E aí o cara caiu no chão e o pessoal perguntou que barulho foi esse. Meu parceiro protagonista virou o Homem-Aranha, saiu pulando e acertou um chute na cara do cara que só fez cabum. O balão explodiu. E aí os caras ficou sem reação. Mano, o que foi isso? O que foi que aconteceu? Eu não sei. Ainda não tem garantia. E a velha, oh my god, oh my god. A velha que o cara... Mano, o cara olha pra essa velha que quer bater nela, só pode. E aí o protagonista simplesmente pegou os dois figurantes e slap na parede. Derrotou os dois com muita facilidade. Aí já era. Depois que o monstro saiu da jaula, não tem quem segure mais. E os caras... Ei, o que foi que aconteceu com esse cara? Por que ele está assim? Já o protagonista estava ali simplesmente... Eu vou acabar com vocês agora mesmo. E o cara, cale sua boca, seu inútil. Slap, meu parceiro, o protagonista, pulou por cima do cara. Aquela flexibilidade insana. E o cara procurou aonde está você. E o protagonista, estou bem aqui. Só deu um socão na nuca do cara. E o cara apagou de vez. Esse cara tava tão flexível que ele parecia uma pena sendo guiada pelo vento. E ele saiu pulando. Mas aí chegou a rapaziada e tentou imobilizar o nosso protagonista, porque o malucão tava perigoso. Mas aí adivinha, não conseguiram segurar ele. Mas aí o pessoal tentou e segurou ele. E o cara veio logo com a pá tentando acabar com o nosso protagonista, porque o maluco tava violento. E ele acertou uma pasada na cara do protagonista. Mas aí o cara falou que não surgiu efeito, então tome mais uma. E aí ele continuou, tome. E o protagonista ali, eu vou acabar com vocês. Eu vou acabar com vocês. E o cara deu mais uma pasada nele. Mas adivinha, dessa vez a pá não balançou. E o cara perguntou o que foi. O protagonista segurou a pá com a boca, mano. E o maluco tá no ódio. E aí o pessoal ficou com medo. Tipo, mano, esse cara não tá normal. O protagonista com a pá na boca tirou a pá da mão do cara e a sapecou na boca do cara. E aí ele conseguiu se soltar, mas dessa vez ele tava revidando com força total. Ele pegou ali o punho do Saitama, tchome na boca do estômago. E aí os caras caiu no chão um de cada vez. Mas o protagonista, agora que ele tinha perdido a linha, ele falou que não ia aliviar de jeito nenhum. Já que vocês são baiano, então toma baiano. E ele pegou o cara e tchome aqui, tchome dali, tchome daqui. E aí o cara resolveu correr, porque ele tava com muito medo. E ele, olha meu presidente, cadê você? Me proteja. E o protagonista, calma aí, negue, tu vai pra onde? O protagonista se teletransportou e ficou na frente do cara, perguntando, e aí, que horas é? Não vai embora não. E o cara, por favor, me perdoa, eu não fiz nada não, por favor, me perdoa. E o protagonista se aproximou do cara e falou o seguinte: você é o único que eu não posso perdoar, porque foi você que fez aquilo com a minha irmã. E cara, eu vou fazer muito bem. E o cara, calma aí. Não, calma não. E aí o protagonista começou com o dente do cara, depois foi lá e entortou o pescoço dele. E aí o cara apagou de vez. Já o protagonista estava com seu olhar de eu sinto muito, mas eu não queria fazer isso, mas vocês me levaram a fazer tudo isso. Tempo vai, tempo vem, o nosso protagonista fez a limpa na casa, limpou tudo mesmo. E ele resolveu finalmente chegar até o local onde estava sua irmã. O acontecimento trágico. Assim que ele chegou no local, o seu aspecto ainda era meio de louco, podemos dizer. Mas aí o cara, em seu subconsciente, começou a falar com ele. Você viu o que aconteceu? E ele, cale sua boca, vai embora de uma vez. E ele, não cara, eu não posso ir mais embora, eu estou ligado a você, você sabe disso. E o protagonista, cale sua boca. Não, agora que você abriu essa porta, eu vou estar agora com você sempre, você não vai conseguir mais me suprir. E ele, você sabe disso. E o protagonista, cale sua boca, vai embora de uma vez. Ele, não posso ir, você sabe disso. E o protagonista, droga, cacaroto! E aí o nosso protagonista caiu no chão, ficou ali se contorcendo de dor. E ele, merda!
o cara em seu subconsciente. Não adianta falar essas coisas. Eu vou começar a sussurrar em seu cérebro também. E o protagonista, pare com isso de uma vez. Não, não posso parar. O protagonista estava ali pouco a pouco perdendo a sua consciência. E aí ele falou que ia tomar conta do corpo dele a partir de agora. Então descanse um pouco. Slum. O seu olho ficou completamente all black, com as pupilas brancas. E aí o nosso protagonista se levantou novamente, mas dessa vez o subconsciente estava cuidando do seu corpo. E ele falou que estava finalmente na hora de finalizar tudo isso, cortar os laços de sangue, porque nada vai mais importar. Mas assim que ele chegou perto da moça, a moça ainda estava respirando um pouco. Não sei se era a moça ou se era o bebê. Mas aí ele falou que essa moça vai atrapalhar todo o esquema que ele quer fazer com o protagonista. Ou seja, vai ter que acabar com ela também. E assim ele resolveu se aproximar da irmã do protagonista para finalizar ela de vez. Mas assim, conforme ele foi levantando a mão até ela lentamente, nosso protagonista chegou ali e segurou a mão dele com a outra mão dele. E aí o cara perguntou o que exatamente ele está fazendo nesse exato momento. E ele falou que não pode deixar nada acontecer com ela, mesmo que ela não esteja completamente bem, mas ela ainda está viva. Eu não posso deixar isso acontecer com ela. Saia de perto dela agora mesmo. E aí, o que será que vai acontecer nessa bagaceira?